língua, problema e solução. Eu gostaria de começar esse vídeo comentando que nesses anos de odontologia e principalmente odontologia miofuncional, eu observei que dois assuntos como respiração e língua têm sido extensivamente negligenciados, tanto no campo da medicina como no campo da odontologia. Mas hoje eu quero falar sobre a língua. Eu acabei de postar um caso clínico de um antes e depois de uma frenectomia, simplesmente um antes e depois do procedimento de frenectomia, para mostrar um pouco da importância do quanto a frenectomia pode refletir não apenas na correção da maloclusão, mas principalmente na respiração do paciente. Porque quem trabalha com a odontologia miofuncional sabe da importância da gente priorizar o tratamento da respiração antes mesmo da correção da maloclusão. Porque dessa forma a gente prioriza a função vital do nosso paciente. Apesar que, em alguns casos, se faz necessário uma correção mecânica antes da correção da respiração. Porém, eu há muito tempo, já alguns 2, 3 anos, tenho priorizado a respiração para então depois entrar com algum tipo de correção mecânica. E dessa forma eu também tenho conseguido deixar de utilizar alguns tipos de aparelhos como expansores ou até mesmo disjuntores. Não estou dizendo que não vou nunca mais utilizar, mas da forma como eu tenho conduzido esses casos clínicos, esses pacientes, tem dado muito certo, ok? Mas o intuito do vídeo hoje é falar exclusivamente sobre a correção da postura da língua, justamente por ser esse assunto que está sendo muito negligenciado e não tem como falar de língua e não falar de respiração. Então, bem-vindos à Odontologia Miofuncional mais uma vez, onde eu vou falar sobre esses dois assuntos e não tem como separá-los. Partindo do princípio que a postura de língua, ela é responsável por duas principais funções, eu colocaria as duas antes de qualquer outra função. Então, a principal função da língua é proteger a respiração, porque ela coladinha no palato, ela vai vedar a passagem de ar pela boca. Então, mesmo que uma criança ou um adulto tenha os lábios relaxados e eles se separem, e essa pessoa acaba tendo uma forma de respirar pela boca, mas essa língua esteja colada no palato, dessa forma assim, vamos supor que a pessoa acabou dormindo no sofá e os lábios se relaxaram, mas a língua colada no palato, ela vai proteger a respiração. Então, a primeira função da língua no palato é proteger a respiração. Então, a gente já começa falando aí da necessidade da frenectomia simplesmente por proteger o pulmão para que esse ar seja direcionado para o nariz, para filtrar, aquecer, umidificar e para aumentar a produção de óxido nítrico no corpo, uma série de funções metabólicas. Além dessa proteção para a respiração no sentido fisiológico e metabólico, quando a língua está colada no palato, ela também vai fazer com que o fluxo mecânico do ar, sendo direcionado para as narinas, desenvolva corretamente tanto o nariz, a cavidade nasal, como as cavidades paranasais, como seios maxilares, seios etimoidais, esfenoidais e frontais também. Então, todo paciente respirador acaba tendo um subdesenvolvimento do terço médio da face, também por conta da ausência do fluxo mecânico do ar passando, mais uma vez, vou repetir, pelas cavidades nasais e paranasais, como seios maxilares, etimoidais e esfenoidais. Dessa forma, quando a gente pega um paciente, principalmente criança, a gente pega esse paciente que tem um subdesenvolvimento do terço médio da face, por ser respirador bucal ou misto, a gente consegue apenas
redirecionando essa respiração para o nariz, desenvolver então a região dos seios maxilares e com isso devolve para essa criança o desenvolvimento natural da maçã do rosto e também os olhos do respirador bucal que acabam sendo caídos. Eles acabam sendo corrigidos, o plano ocular, simplesmente por devolver a respiração para o nariz. Não estou falando de correção mecânica, ainda não falei nada sobre aparelho. E também a gente corrige as olheiras anatômicas. Também tem a correção da olheira da piscina venosa, né, que é o acúmulo de ferro, por isso que dá essa coloração acinzentada, roxeada. Então tem uma melhora fisiologicamente, metabolicamente dessa a coloração das olheiras, mas a gente também tem a olheira anatômica, que é uma profundidade nessa região, devido à falta do desenvolvimento do terço médio da face, porque nesse tipo, na respiração bucal, não tem essa passagem de ar, onde os seios paranasais, como os seios maxilares, serão pneumatizados através dessa respiração, e aí desenvolve o que ficou em subdesenvolvimento, como o terço médio da face. Então, só desenvolvimento do terço médio da face, a língua já tem uma tamanha importância para você entender que muitas vezes a gente começa um tratamento, eu vou falar até já de quem trabalha com odontologia miofuncional, e como é comum depois de um ano e meio de tratamento, a gente ter uma estagnação no desenvolvimento do nosso paciente que já está tratando respiração, que já está fazendo os exercícios, que usa corretamente o aparelho, e ele muitas vezes para depois desse período e a gente não vê mais melhora na postura, a gente não vê mais melhora no desenvolvimento do terço médio da face e nem na parte respiratória. São pacientes que ainda continuam com certas complicações respiratórias, continuam precisando lançar mão de remédios ou de outros. Muitas vezes tem paciente que acaba, o otorrino acaba insistindo para que faça a cirurgia de adenoides, de remoção de adenoides, quando a gente tem outros pacientes que a gente conseguiu livrar da cirurgia de adenoides, que o paciente não precisa mais de nenhum tipo de remédio, por termos conseguido corrigir a respiração. Mas, se você pegar esses pacientes que ficou mais ou menos nesse momento e não teve mais evolução depois de 1 ano e meio de aparelho, exercícios e colaboração, dá uma olhadinha na língua. Esse freio lingual precisa ser avaliado de um modo mais minucioso. A última turma do avançado ganhou uma aula assim de última ciência, o que eu tinha de mais novo para apresentar, para ajudá-los a fazer essa avaliação ou uma reavaliação de todos os pacientes que já estão em tratamento, mas não houve uma evolução depois de um tempo X, depois de uma evolução X. Então, a língua presa, ela não vai permitir com que esse paciente mantenha por muito tempo essa língua no palato, impedindo uma boa oxigenação, ou seja, no sentido de aquecer, umidificar e filtrar esse ar. Ele vai perder em qualidade de produção natural de óxido nítrico, porque o óxido nítrico é produzido de maneira natural e fisiológica no nosso corpo. De duas maneiras, tanto pelas cavidades nasais durante a respiração nasal, mas só nasal, quanto pelos nosso endotélio. Então, dentro de todos os nossos vasos, a gente tem uma produção natural. Porém, a maior parte da produção está durante a respiração nasal. E aí, essa criança perde uma série de funções metabólicas em propriedade, em naturalidade, além do que a respiração bucal também promove grande perda de gás carbônico, e por conta dessa perda de gás carbônico a gente tem uma série de mecanismos compensatórios que vão fazer com que, para que a gente segure essa quantidade de gás carbônico que ainda sobrou dentro do nosso organismo, a gente nessas trocas metabólicas para segurar o gás carbônico, para compensar a perda de gás carbônico pela respiração bucal,
a gente perde minerais de carga positiva como cálcio, magnésio e fósforo, que são extremamente importantes para contração e relaxamento da musculatura. Também outra coisa que é muito importante na questão da perda das moléculas de óxido nítrico, elas fazem parte de funções metabólicas muito importantes, como a contração e relaxamento ou a distensão de músculos lisos do nosso corpo. Enfim, tem uma série de funções metabólicas que são prejudicadas simplesmente pelo paciente que mantém essa língua para baixo por um vício, por um hábito ou por uma necessidade por conta do freio que está curto, e muitas vezes muitos colegas não estão sabendo avaliar ou até mesmo avalia, mas não dá importância. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que a respiração e a língua estão sendo extensivamente negligenciados tanto no campo da medicina como na odontologia, tá? Então, a língua presa, ela, além de facilitar e promover uma respiração bucal ou mista, que já é muito ruim, já prejudica tudo isso que eu falei desde o começo do vídeo, ela também vai prejudicar o nosso paciente na falta do desenvolvimento maxilomandibular e da postura corporal. Que é a planta dos nossos pés. Então, se o nosso paciente tem a língua presa, ele vai manter uma postura corporal inadequada simplesmente pela língua presa. Então, e muitas vezes, ele pode fazer tudo quanto é tipo de procedimento para correção de postura, pilates, RPG, fisioterapia, educação, o que for, mas se essa fáscia estiver presa lá na inserção mais alta, colocando o corpo, né, de cabeça até os pés, que é o freio lingual, nada vai conseguir corrigir até que esse paciente vá na fase adulta para uma cirurgia de coluna, para uma cirurgia de qualquer outra região referente à postura corporal. Não é exagero. Tudo isso que eu tô falando, eu tô trazendo de alguns congressos para cá, do ano passado para cá. Então, em 2 congressos brasileiros e 2 congressos internacionais que eu participei, estão falando extensivamente, porém, só dentro da odontologia miofuncional e dentro da ortopedia, uma parcela muito pequena de profissionais. Então, por isso que eu tô fazendo de tudo para alertar a importância da gente fazer esse tipo de procedimento assim que ele for detectado. E estimular as mães, que eu tenho visto muitas mães com medo de que as crianças passem por isso e que não tem necessidade de passar por isso. Quando, na verdade, hoje ainda uma mãe falou assim, tem algum problema se ele fizer a cirurgia? Eu falei, não, tem problema se ele não fizer a cirurgia. Isso sim vai ser um problema. Quando, às vezes, o pessoal acha que fazer a cirurgia é uma coisa que vai ser ruim. No caso da frenectomia, não. Isso é necessário. Vai ser ruim se não fizer a cirurgia da frenectomia. O procedimento para soltar essa língua. Então, eu falei já sobre a importância da língua estar fisiologicamente liberada para proteger o nosso paciente da respiração no sentido das funções metabólicas. Falei no sentido do estímulo do terço médio da face, do desenvolvimento maxilar. E agora eu vou falar da mandíbula, porque quando essa língua, foi esse caso que eu postei hoje, quando a língua ela tá presa no assoalho, ela não consegue posicionar essa mandíbula de modo que ela venha ficar para frente e libere a passagem de ar aqui na região posterior. Então, é um paciente que muitas vezes é respirador bucal apenas porque ele tem uma língua presa. Porque se ele tem a língua presa e ele fecha a boca, a respiração, essa língua tá presa, diminuindo a passagem de ar na orofaringe, respirar apenas pelo nariz para ele não é o suficiente.
Imagina que você tem pacientes que são respiradores bucais, você fala, a mãe fala, poxa, mas eu fiz tudo certinho, eu amamentei no peito, eu não dei mamadeira, eu não dei chupeta, ele não come comida industrializada, a gente tem um estilo de vida saudável, então a gente começa a investigar as razões para que uma criança desenvolva uma respiração bucal e ela não tem, e ela tem apenas uma língua presa. E é só soltar essa língua. E a gente acaba assim, eu quis gravar uma live porque esse vídeo vai ficar longo e vai ficar gravado no meu canal do YouTube também. Então, muitas vezes o profissional fala assim, mas já passou pela fono, a fono disse que não. Passou pelo otorrino, disse que o otorrino falou que não precisa. Passou por 3 dentistas, os 3 dentistas falaram que não precisa. Saiba você fazer essa avaliação. Saiba você, não dependa de outros especialistas. É muito simples, tem 5 pontos muito fáceis da gente avaliar a questão da língua e sobre procedimentos cirúrgicos, a gente tem muitos colegas que fazem, que gostam, se especializam, e aí a gente consegue contar com esses parceiros para que a gente tenha bons resultados no consultório. Hoje eu publiquei um caso onde uma foto de antes e depois da criança de perfil, a gente pôde observar um bom posicionamento mandibular apenas por ter soltado e liberado essa língua. Ou seja, ele mantinha essa postura de mandíbula retrusa por conta dessa língua fixada no assoalho bucal. Liberou a língua, vai para o palato e a mandíbula acompanha. Então, agora eu estou falando do crescimento maxilo e mandibular, um bom posicionamento maxilo-mandibular, simplesmente por um bom posicionamento da língua, por ter soltado essa língua do assoalho. Agora eu vou falar sobre mais um outro assunto que está completamente ligado. Quem é da odontologia mifuncional está cansado de saber isso, mas a gente tem 3 artigos que embasam por que a gente é tão preocupado com as funções musculares do sistema estomatognático. Então, como eu comecei o vídeo, tem 2 funções que estão sendo extensivamente negligenciadas tanto pela medicina como pela odontologia, que são respiração e língua. A língua, nas 2 funções que eu acabei de dizer, a primeira, a respiração, e agora a segunda, a deglutição. Ninguém dá valor, ninguém tem noção do quanto a deglutição ela é prejudicial para o nosso paciente. Por quê? O que é a deglutição? É a maneira correta de deglutir água, saliva ou alimento. E essa função a gente exerce em torno de 2.000 vezes por dia. Vai ter artigos que falam 1.500, vai ter artigo que fala até 3.000. Mas vamos arredondar para 2.000 vezes por dia. Por que é tão importante que essa língua exerça sozinha a função de deglutição? Por quê? Para a gente mover um dente anterior, a gente precisa de 2 gramas de força. A língua mal posicionada ou com uma direção de força, com hipotonia ou hipertonia, uma má direção, ela chega a 500 gramas de força, com uma hipertonia. E o orbicular inferior, ele numa pressão contra a face vestibular dos incisivos, chega a 300 gramas de força. E aí, quando esse paciente tem ou uma língua presa ou simplesmente uma língua flácida, que é do respirador bucal, e no caso do paciente que tem a língua presa, além de ser presa, ela é flácida, esse paciente, quando vai deglutir saliva, água, líquido, alimento, o que for, ele vai, como a língua sozinha não é capaz de fazer o ato de deglutir, ele acaba recorrendo aos músculos da face. E aí ele pode usar de pressão. E a pressão mais comum, ela é a pressão feita pelo mentoniano e pelo orbicular inferior durante a deglutição. Com isso, além da falta da presença da língua no palato, não dar o formato da arcada superior, então eu sempre utilizo esse tipo de modelinho aqui para mostrar que a arcada superior tem o formato da nossa língua. Qualquer tipo de arcada que não tenha esse formato, que seja atrésica, ou achatada, ou desnivelada, ou um formato de ômega, ou até mesmo de pera invertida, como alguns lugares se referem, significa que essa língua está para baixo. E aí a gente investiga se é simplesmente uma posição
por flacidez ou porque a língua está presa ao assoalho. Dessa forma, quando a língua não está exercendo sua função correta de deglutição, ela vai utilizar os músculos de fora, tanto o bucinador como os músculos de lábio e mentoniano. Então, vou dar um exemplo de quão prejudicial pode ser a gente ter uma deglutição atípica. Quando eu uso o mentoniano para deglutir como uma força parecida com essa daqui, onde eu corrugo o mentoniano, eu consigo não só apinhar os dentes inferiores ou até mesmo superiores, como causar uma mordida profunda, como causar uma atresia do arco superior e inferior, só por conta dessa força. Então, um desequilíbrio entre as forças dos músculos de fora e essa língua que ou está presa no assoalho ou simplesmente está flácida é o suficiente para causar uma má oclusão, ok? Além da má oclusão, essa deglutição atípica, que vai ocorrer todas as vezes que o nosso paciente deglute, por exemplo, 2.000 vezes por dia, ela pode direcionar essa mandíbula para que ela fique posicionada para trás, como esse paciente que eu postei hoje. Então, simplesmente de ter soltado a língua, a mandíbula adotou uma posição fisiológica mais saudável também para a respiração. Mas eu já estava evoluindo para outra coisa que é muito prejudicial, tendo uma deglutição atípica, são microtraumas, que essa pressão muscular no mento pode gerar aqui na articulação temporomandibular. Então, eu gosto bastante de usar essa caveira aqui como exemplo. Então, quando eu tenho pressão muito forte aqui no mentoniano ou no orbicular, para vencer, para compensar uma língua que está flácida ou presa no assoalho, eu tenho também microtraumas sendo gerados aqui na articulação temporomandibular por conta dessa força. Então, o paciente que tem a língua presa, ele também pode já ter uma DTM em desenvolvimento ou já instalada. E aí, evoluindo um pouquinho mais para o problema de ter a língua presa, não bastando tudo isso que eu falei até agora, a gente ainda tem o surgimento dos distúrbios respiratórios do sono, como o bruxismo, o apertamento, o ronco e a apneia. Tudo isso por conta de uma língua que diminui a passagem de ar na orofaringe e não deixa o nosso paciente respirar, com todas as consequências negativas de muitas noites mal dormidas, que eu não vou conseguir falar nessa live sobre tudo isso, porque a gente tem curso com horas e horas detalhando todos esses problemas. Então, o que me fez sentir a necessidade de gravar esse vídeo e deixar ele aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube é estar observando diariamente os meus pacientes com língua presa e lidar com as mães que estão preocupadas em fazer essa criança passar por esse procedimento, quando elas deveriam estar preocupadas em mantê-las com essa língua presa. A língua e a respiração estão sendo subjugadas, estão sendo negligenciadas, tanto por nós como pelos médicos, muitas vezes o próprio fonoaudiólogo que não sabe avaliar corretamente, e os nossos pacientes não estão tendo o desenvolvimento potencial que eles teriam caso a gente soubesse fazer isso da maneira correta. Então, eu quero finalizar esse vídeo deixando esse alerta aqui com o maior cuidado do mundo e a maior intenção de alertar o maior número de profissionais e também pacientes que procurem profissionais que saibam fazer isso, para que essa qualidade de vida, tanto dos adultos como das crianças, sejam finalmente melhoradas se isso for realmente um problema, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Esse foi o primeiro vídeo da semana, espero gravar mais. E se tiver alguma dúvida, algum comentário ou sugestão de conteúdo, pode mandar, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar o que eu souber com vocês, e o que eu não souber eu vou correr atrás de mais estudo, tá bom? Obrigada a você, Gisele. Obrigada a todo mundo que ficou comigo até agora e até o próximo vídeo.